Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um Cidade Viva. Eu agradeço a você, internauta, que está nos acompanhando aí na página do NE10. No ne10.com.br você também pode acompanhar no Facebook a fanpage do portal NE10. Acompanhe, faça comentários. O Cidade Viva de hoje vai conversar sobre um assunto muito importante, a mobilidade a pé no Recife. Como é que está a situação das nossas calçadas? E para conversar com a gente sobre isso, eu tenho aqui comigo o secretário de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, João Braga. Bom dia, Braga. A especialista em mobilidade, repórter do Jornal do Comércio, Roberta Soares, que já fez muita matéria sobre isso, não é, Roberta? Bom dia. Bom dia. Consultor Francisco Cunha, também expert, habitué aí das nossas calçadas. E temos duas convidadas também, especialistas no assunto. Meli Malatesta, da Comissão Técnica Mobilidade a Pé. Bom dia, Meli. Bom dia. E Silvia Stuck, da Rede Corrida Amiga de São Paulo. Bom dia, Silvia. Bom dia. E com a gente, você também, internauta, que, como eu falei no início do programa, pode estar interagindo conosco. E para começar, a gente vai estar falando sobre a real situação das nossas calçadas. Aqui no Recife, a gente tem uma lei que divide a responsabilidade da calçada com o cidadão. E eu queria ouvir das nossas convidadas como é que essa lei se reflete em outras capitais do Brasil. Bom, não é só Recife, a maioria das cidades brasileiras essa divisão de responsabilidade acontece. Em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em todas as cidades brasileiras isso é um ponto comum, tá? Então não é específico de Recife. E isso, é claro, né, traz as suas consequências, né? Quando a gente fala que o cachorro que tem dois donos não tem dono nenhum, né? Então é o que acontece. E como é fora do país? Essa lei é semelhante também? Sim, fora do país também. Praticamente a responsabilidade é compartilhada. No caso de São Paulo, eu só destacaria também o Plano Emergencial de Calçadas de 2008, que coloca então algumas rotas estratégicas com grande fluxo de pessoas passando próximo a hospitais, escolas, que aí a responsabilidade é total do poder público. Braga, como é que a gente divide essa responsabilidade aqui no Recife? Até que ponto a prefeitura ela pode intervir nesta questão? Essa lei não é boa. O governo hoje é responsável pelo cima dela, responsável pelo túnel, pela ponte, pelo viaduto, e a calçada não é responsável. O que prova que ao longo do tempo isso é uma discriminação, uma calçada. Agora, quanto a calçada transporta pessoas por dia? 25%. Então, as pessoas vão para os locais de trabalho, de saúde, entretenimento ou de educação pela calçada. 30% a 35% das pessoas usam a calçada como o seu principal modal de deslocamento. Então, ela deve ser uma das prioridades maiores, como está sendo hoje no governo geral de Júlio, dentro das limitações que nós temos, muito grandes limitações, mas ela tem que ser desobstruída. E eu acho que os governos têm que assumir essas responsabilidades. Porque no final, o governo assume, mas está compartilhando com o povo. Porque eu estou onde é que vem o dinheiro do governo? Acho que como o Meli falou, né? Fica aquela coisa de não ter realmente um dono. Francisco tem um livro sobre calçadas, né? Calçadas, o primeiro degrau para a cidadania. E você costuma circular na cidade e tirar fotos, né? Acho que a gente tem, inclusive, enquanto a gente estiver conversando, eu vou pedir para a produção colocar algumas fotos para mostrar. Francisco, nesses 4 anos, na tua avaliação, a gente avançou com relação a calçado especificamente? Eu acho que houve um avanço muito importante, que foi o entendimento da administração pública de que calçado, de fato, como você disse, e terminou sendo o subtítulo do meu livro, o primeiro degrau da cidadania urbana. Porque não só os 25% ou 30%, depende, o IBGE fala nacionalmente alguma coisa em torno de 36% da população que se locomove diariamente o faz sobre calçada. Agora, se a gente junta esse terço das pessoas que se locomovem diariamente, o outro terço que se locomove por transporte público, a gente tem 2/3 da população se locomovendo diariamente sobre calçada. Tem essa arte, né, que 70% utilizam os calçados para se locomover diariamente.
E no caso do Recife, mais ou menos isso, 70% andando em cima da calçada, 30% andando de carro ou de moto, veículo automotor. Então nós temos hoje, de fato, no Brasil inteiro, não é um problema só do Recife, o que eu chamaria de desbalanceamento democrático da mobilidade. Ou seja, as pessoas, o grosso da população que locomove sobre vias que não tem... Que inclusive usa o transporte público, em algum momento utiliza a calçada para se locomover. Sim, ele sai de casa para o ponto e do ponto para o destino por cima de calçada. Ele é um pedestre, antes de ser um usuário do transporte público. Roberta. Então, se a gente diz que não é uma lei boa, se a gente entende, eu senti que todo mundo concorda que o poder público, de certa forma, termina se saindo um pouco da responsabilidade com relação às calçadas quando transfere para o cidadão, por que a gente não muda essa lei? Por que a gente não tenta trazer mais para o poder público, garantir recursos? Eu queria um pouco a opinião de todos. Queria começar com o secretário, que é quem, de fato, tem poder para isso. Por que o seu prefeito, então, não propõe essa mudança? Inclusive, eu acho que ele propôs isso. Foi uma das promessas dele de campanha, era rever a lei das calçadas. Não me recordo disso. Agora, eu acho o seguinte, que a gente tem que criar cultura, entendeu? É muito difícil. Chico Francisco Cunha, ele lançou um livro muito interessante, aí na Fiesp. Foi uma noite, 7 da noite. Eu fui ao livro dele, muito concorrido. Quando cheguei lá, todas as calçadas da Fiesp estavam com os carros em cima. Que é o grande problema. Ele foi lançar um livro sobre calçadas, mas as pessoas foram prestigiar o lançamento do livro, concordando com as ideias dele. Uma boa parte estavam com seus carros em cima da calçada. Como é difícil mesmo você criar cultura para mudar essas coisas. Então, uma lei não pode vir assim, de cima para baixo. É lei. Ela tem que ser negociada. Até porque, se o governo assume essa responsabilidade, ao mesmo tempo que está dizendo, olha, vou tirar parte dos impostos que vocês pagam, para priorizar em calçada. O governo, tudo que ele gasta, vem pouco. Então, essa parceria com o povo tem que ser mais ampla e discutida. Nós temos problemas sérios aqui na cidade. Eu queria perguntar justamente sobre... Com todas as dificuldades, o prefeito já conseguiu fazer 63 quilômetros de calçada. Dos 100 prometidos, já conseguiu... Vocês têm 100. Foram 100 prometidos. 100 quilômetros. 100 quilômetros. Já tem 63. Agora, o que é que ele priorizou, que foi importante? O centro da cidade, que está quase um buraco só. Ele já avançou bastante. Os lagos comerciais. Por quê? E aí andam mais as pessoas. Os lagos comerciais de Recife, todos eles, Neberi, Caguatia, Casa Amarela, Afogados, Norte do Bem, todos eles estão passando por reformas importantes, retirando todos os caminhões e ambulâncias da rua, das calçadas e das ruas também, porque a rua é importante, é um trânsito único, são feitas as calçadas nesses lagos comerciais, como também nos equipamentos públicos, quer sejam os hospitais, as nossas escolas, que a gente está melhorando o perfil das calçadas em frente a esses equipamentos, nós refazendo todas as calçadas. É importante, porque dá mais mobilidade, é como o Chico diz, tá certo? Nós, além daquele que faz somente o trajeto pela calçada, nós temos que computar a calçada como elemento importante de chegar ao transporte público. Quer seja pelo metrô, quer seja por ônibus. Eu quero também a opinião de vocês com relação a essa questão que a Roberta levantou, mas eu queria mostrar, inclusive para a Meli e para a Silvia, que a gente já conhece muito, né, as nossas calçadas, mas eu queria mostrar, Vanessa, você tem aí as fotos das calçadas, pronto. Só da ruim, só da gosto também. Pronto, Chico, comenta um pouco essas imagens para que os convidados também possam... Ficaram as boas. Mas o que ocorre, eu acho, Inês, e muito importante de salientar, é que essas calçadas que aparecem aí como boas, elas estão fora dos padrões, mesmo as boas estão fora do padrão. Porque essa aí, por exemplo, que a gente tem é na frente do Palácio dos Manguinhos, ali na Rui Barbosa. A Rui Barbosa, naquele lugar, é estreito, porque de um lado é o Palácio do Manguinho, do outro é um... Não, mas, por exemplo, tem uma árvore ali no meio da calçada. Tem árvore no meio da calçada. Essa calçada, ela está até boa do ponto de vista da sua condição de trafegabilidade,
toda a via é estreita e por cima dessa calçada diariamente passa a bicicleta, virou ciclovia também. Então, por quê? Porque como a Rui Barbosa é estreita e o tráfego é pesadíssimo, as bicicletas resolveram trafegar em cima da calçada. Ou seja, além da gente ter calçada estreita em condições ruins de estado, a gente ainda tem a concorrência de pedestres, tinha os comércio informal, dos próprios pedestres, os ciclistas e motos que trafegam em cima da calçada. Motos trafegam em cima da calçada com a maior desenvoltura. Quer dizer, isso é uma coisa terrível. Fora as obstruções que a gente vê. Agora, é preciso destacar isso, e isso é um problema secular, isso não é de agora, isso é um problema secular. É como o secretário diz, é fundamental mudar a cultura. Para tratar do assunto, é preciso um entendimento de que calçada é via privilegiada. É de fato o primeiro degrau da cidadania. Porque se as pessoas não entenderem isso, por mais diligente que seja o setor público, ele não vai conseguir resolver esse problema. Eu, por exemplo, eu venho com frequência da Conta Boa Vista para cá. Só nesse trecho que eu passo atrás do Tribunal de Contas e eu passo atrás da Compesa. Nem lá existe calçada. É um dos piores trechos, é aqui ao lado. Então, assim, a gente precisa trazer para a realidade das pessoas. Será que eu tenho condições, além de tudo que eu já pago, eu tenho condições de bancar uma calçada e ainda bancar uma boa calçada, porque a prefeitura, por exemplo, refez nesses 63 quilômetros que você fala, está aqui a rua Princesa Isabel. Passe lá para ver o estado que ela se encontra logo depois que vocês fizeram a obra. Então, assim, é caro. Fazer uma boa calçada custa dinheiro para o cidadão que já paga. Como é que a gente poderia tentar chegar a uma conclusão sobre essa questão? Como o secretário levantou. Então, a população paga o IPTU, né, e a obrigação da prefeitura é manter a pista. Para ela se responsabilizar pela calçada, ou ela vai ter que tirar parte da verba usada para conservar a pista, ou enfim, em outros programas onde é gasto do orçamento municipal, ou vai ter que ter um aumento, né, substancial do IPTU, né, do imposto que o cidadão paga, para a prefeitura ela poder se capacitar para realizar essa fiscalização, essa conservação. Porque a conservação de calçada não é barato, é caro. Tá? Porque às vezes a calçada ela apresenta problemas por conta de drenagem, né, de água pluvial, que é um sistema subterrâneo, então tem que quebrar, refazer tudo. Então, e com isso, o que acontece? Quando o proprietário ele se responsabiliza pela calçada, ele acaba tomando posse de um espaço que é público. Então, ele acaba, assim, isso é um comportamento que não é só do Recife, de todas as cidades onde isso acontece. Então, ele vai fazer a calçada ou não fazer do jeito que ele quer. Não tem um padrão de piso. Às vezes, ele pode até se propor fazer uma calçada, mas ele não usa um piso adequado para todos os cidadãos, né? A população está envelhecendo, né? Os índices do IBGE mostram que o brasileiro está vivendo mais. E, além disso, a gente também tem a Lei Brasileira da Inclusão. A calçada ela tem que ser acessível, tem que ser inclusiva para todo mundo, certo? Para todo tipo de população. Os deficientes físicos também, né? Além dos idosos. Né? Você falou aí dos deficientes. A gente tem uma imagem agora, ao vivo, que mostra um deficiente visual andando pela calçada do Recife. Então, olha lá, Elton Ponce acompanhando Vinícius, tentando andar com ele. É complicado, né? Isso, gente. Estamos aqui na rua João Lira, aqui no centro do Recife. Eu estou aqui na frente da Biblioteca Pública, eu sou Elton Ponce, de redes sociais, e estou aqui com o jornalista Vinícius Passos, que é deficiente visual, e a gente está aqui na frente da parada de ônibus. Deixa eu só virar aqui para vocês, para mostrar. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, do Vinícius, a parada do ônibus, e a Biblioteca Pública do Estado. A gente está, teoricamente, em cima da calçada, mas, na verdade, a gente está em cima de um buraco, não é, Vinícius? Esse buraco que você me falou quando a gente chegou aqui, que já é bastante conhecido de você, né? A gente vai caminhar um pouquinho pela rua João Lira para mostrar a situação. Esse é o nosso dia a dia, né? O meu dia a dia, na verdade. Eu saio do bairro de Campo Grande, desço aqui nessa parada e me dirijo até o Sistema Jornal do Comércio, de comunicação, todos os dias, enfrentando aqui essa dificuldade. Vocês viram ali atrás uma enorme quantidade de buracos, né? Aqui pela frente
nós também temos vários buracos, não só aqui na rua João Lira, como na Princesa Isabel, e se foi dito que a calçada é uma via privilegiada, essa calçada aqui não é uma via acessível, né? Não só para as pessoas que enxergam, como para as pessoas cegas também, as pessoas cadeirantes, pessoas com qualquer deficiência aparente ou sem nenhuma deficiência aparente, né? Aqui, ó. Aqui é um trecho bem complicado também, de muito buraco. Deixa eu só mostrar a vocês aqui, tá, Vinícius? Para mim, que enxergo, já é bastante complicado. A buraqueira é muito grande aqui na rua João Lira. A gente está chegando perto do cruzamento com a rua da Fundição. Esse aqui é mais um buraco. Veja aqui, ó. Dá para a gente ver. Vinícius, segura um pouquinho aqui. A gente consegue ver nesse take. A gente praticamente anda em cima de buracos. A calçada é muito diminuta nesse trecho. Vamos andando um pouco mais para frente para mostrar mais. Aqui, só para localizar quem chegou agora, a gente está na rua João Lira, ao lado do Parque 13 de Maio, na Biblioteca Pública do Estado. Vinícius, me conta uma coisa. Você desce de ônibus aqui e faz esse percurso para o Sistema Jornal do Comércio. Isso, eu desço lá naquela parada, vamos parar aqui, vamos para lá. Isso. Eu desço ali e venho percorrendo todo esse percurso. Lembrando também que não só aqui na Avenida João Lira, na Rua João Lira, como ali próximo ao Instituto dos Cegos também, no bairro das Graças, né? Hoje a gente está mostrando esse trecho aqui próximo ao Parque 13 de Maio. Um pouco mais à frente, nós vamos dobrar no sentido Avenida Mário Melo. Isso, na Rua da Fundição. A gente está chegando já aqui na esquina, só para a gente mostrar que aqui no centro do Recife a situação não fica ruim apenas numa rua só. A gente vai virar aqui na Rua da Fundição para poder mostrar a vocês a situação e levar essa discussão de como uma pessoa com deficiência visual anda aqui no centro da cidade. Pronto, né? Chegamos aqui, né, Vinícius, na Rua da Fundição. Esse buraco aqui. Aqui é completamente. Olha aqui atrás da gente. É uma cratera gigante, né? Tão caro. Ali um pouco mais para frente tem mais buracos, né? Esse aqui não é nada, mas... Pronto, a gente se despede aqui, a situação bem complicada para quem tem deficiência visual, para quem não tem também. Olha aqui, ó. Então a gente leva vocês aí para o estúdio novamente para poder discutir como é que é a situação das calçadas aqui no centro do Recife. A gente se despede. Obrigada, Elton. Obrigada, Vinícius. E aí, eu deixo com vocês. Situação muito complicada. Só ressaltando essa questão ainda de responsabilização, em São Paulo nós temos também um projeto de lei que visa, né, a transferência da responsabilidade para o poder público. E nós, enquanto comissão técnica da NTP, nós fizemos uma revisão nesse PL, porque de onde virá o recurso? Qual a padronização a ser utilizada? Então, ou seja, não é somente uma pura e simples transferência de responsabilidade. Por outro lado, eu gostaria muito de ressaltar isso que o Francisco colocou, do papel de protagonista do cidadão nesse processo. Se nós não atuarmos em um modo de cidadania ativa, nós não conseguiremos as transformações que as nossas cidades necessitam. Essa cidade mais humana, essa cidade que abrace realmente as pessoas e que pense em outros meios de transporte que não só o modo motorizado. E lá em São Paulo eu trago essa experiência muito forte, que nos últimos 3 anos nós conquistamos um espaço muito interessante no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, a Câmara Temática de Mobilidade a Pé, a inserção das inclusões das nossas diretrizes no plano de mobilidade da cidade, ou seja, para enxergar realmente uma mobilidade urbana, um sistema de modal com a pessoa no centro da cidade. Você falou em cidadania e participação popular. Nós temos também a participação dos nossos internautas que estão comentando na nossa página do Facebook ao vivo. E agora eu vou passar para a Marina Padilha, que ela vai comentar com a gente como é que estão aí as discussões nas redes sociais. Oi, Inês, bom dia aos convidados dessa segunda do Cidade Viva e ao internauta que acompanha a gente no Facebook do Portal NE10 e também no site da TV Jornal. Eu tô aqui acompanhando como é que tá o clima nas redes sociais, né, e olha, não tá muito favorável não, viu? A maioria dos comentários é reclamando da questão da mobilidade, das calçadas do Recife. Muitos falam na questão de não existir calçadas em muitos pontos, né? Deixa eu só passar para vocês aqui alguns dos comentários que a gente recebeu. A Margarete Costa comenta que
o governo deveria colocar fiscais tanto no centro do Recife quanto nos bairros para auxiliar cadeirantes e idosos que estão sofrendo sem calçada. A acessibilidade no Recife não existe. Patrícia Barros também chama a atenção, não só que esse não é só um problema daqui do Recife, mas da região metropolitana também, né? Aqui em Jaboatão estacionam motos e carros em cima das calçadas e todos temos que ir para a pista. Antes fosse uma árvore o problema, né? Que não é. A Carol Nascimento fala que as calçadas são inexistentes aqui no Recife. Tem aqui Mãe de 3, o usuário, ela não tem o nome dela aqui, ela fala que é terrível, porque tem 3 crianças para sair com ela, e sai com elas a pé no centro do Recife, que é onde ela mora, e às vezes o perto acaba se tornando longe, inviável e perigoso de andar, porque não dá para sair empurrando o carrinho de bebê pelas calçadas. Né? E tem a Elaine da Costa, que tem uma filha cadeirante de 5 anos, ela mora em Olinda e sofre muito com a locomoção pelas ruas de Olinda e Recife, porque ela vem ao Recife para as consultas da filha dela. Né? E ela quer saber se existe algum órgão responsável por dar esse auxílio à acessibilidade do cadeirante. Marina, muito obrigada por inserir aí na nossa conversa a participação dos nossos internautas. Bom, Roberta, passou para você. Vamos piorar as coisas, certo? A gente fala muito de calçada, né? Sempre que se fala de caminhar, é calçada, mas o caminhar vai muito além disso, né? A gente precisa se preocupar com as travessias, com a arborização, que é algo que a gente aqui, quem caminha sabe disso, não consegue caminhar porque passa mal de calor ou caminha desse jeito mesmo. Então, assim, como é que a gente ainda está discutindo a obstrução e a não existência da calçada? Como é que a gente vai conseguir avançar a ponto de entrar na travessia e na arborização? Como é isso? A travessia é um momento como a gente pode falar, de articulação entre os trechos de calçada, né? Então, quando o pedestre vai atravessar, ele vai disputar o espaço e o tempo com o tráfego motorizado. Às vezes as travessias elas são apoiadas por um semáforo onde os veículos param e o pedestre pode atravessar, mas não tem semáforos em todos os cruzamentos. Quando não tem semáforo, ele vai ter que realmente disputar com o tráfego motorizado o momento de atravessar. Às vezes a análise, essa disputa, a avaliação que ele faz do tempo que a aproximação do carro vai dar tempo dele atravessar, às vezes ele erra, né? Nem sempre ele faz a avaliação correta, ou o veículo também altera o padrão de velocidade, aí acontece o atropelamento. Então, ali para a travessia do pedestre, aliás, todos os planos de circulação que nós desenvolvemos atualmente e ao longo desse governo, nós levamos em conta inicialmente o pedestre. Como é que fica o roteiro do pedestre, depois coloca os semáforos e a semaforização com o tempo de pedestre. Pois bem, recentemente nas Ubaias, ali em Casa Forte, nós colocamos uma nova passagem para pedestre, de 18 segundos. Eu nunca vi tantas críticas como eu recebi. Porque realmente, quando você tira 18 segundos numa via, você faz uma retenção maior do carro. Mas para segurar que o pedestre pudesse atravessar. Eu fui recentemente lá, fiquei em pé ali, às 7 horas da manhã, eu e a presidente da CPTU, mais a sua equipe, para nós observarmos exatamente esse humor da sociedade. Eu, como tenho um rosto muito conhecido, então as pessoas estavam lá, Braga, olha o sinal, Braga, acaba com isso, Braga, olha o garrafamento. Quer dizer, ninguém parou para ver. Ótimo. A não ser uma senhora que estava atravessando a rua, disse, ótimo. A senhora me deu um local seguro para atravessar. Então, é uma questão cultural. Você veja, ao longo deste ano, já foram mais de 10 mil multas de carros sob calçada. 10 mil multas em 5 meses, há cerca de 2 mil multas por mês. É muito. É uma falta de educação da população. Quando a gente colocou que aqui pertinho da gente, na zona 30, no bairro do Recife, deixou somente 2 vias, com mais de 50 quilômetros, a quantidade de críticas que nós recebemos. Porque a zona 30, ela permite que o pedestre
o próprio ciclista, ele possa circular com mais tranquilidade. Mas Braga, a zona 30, ela funciona de fato? Funciona com multa. Olha, infelizmente, ela só... sim, mas são os pontos essenciais do ponto de vista da passagem do bairro, tanto na Alfa de Lisboa como também na Marinha. O projeto original era exatamente como está hoje ou ele era mais amplo? Porque a gente não tem passagens elevadas. A gente tem muito pouco para o pedestre hoje na cidade. A nossa própria zona 30, ela tem 2 pontos de monitoramento. É comum você ver as pessoas passarem muito mais. Mas você vê, nós tivemos meses ali, ao ponto de plantamos 12 mil multas mensais. Hoje isso reduziu para quase 800, 500, 700 multas mensais. Quer dizer, a população aculturou-se de que ali no bairro, tanto nas suas ruas principais, veja as coisas também, Roberto, pelo lado positivo. Quer dizer, é um avanço. Será que a gente não teria que multar na questão das calçadas? Será que não teria que pesar no bolso? Será que a gente não teria que ter um tipo de legislação que pesasse no bolso do cidadão para ele aprender ou a refazer a calçada dele ou não obstruir? Qual seria a solução para isso? A multa por estacionamento na calçada é uma coisa gravíssima. Devia ser gravíssima, devia ser a mais alta. Aliás, devia ser igual a da alcoolemia. Você ser apanhado tendo bebido e dirigindo. Porque é da mesma natureza. Eu queria fazer uma observação. Lá na NTP, na nossa Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade, nós acabamos de elaborar uma proposta de revisão do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, vale para todo mundo, e que lá estabelece o tipo de infração grave, gravíssima, média ou leve. E nós aumentamos a gravidade desse tipo de infração. Já passa a ser agora em novembro. Então, a gente terminou, isso aí vai ser levado, é que assim, no fato da gente terminar no nosso núcleo, não quer dizer que já vai vigorar, tá certo? Não, mas já vai vigorar agora, essa multa sobre calçadas, para sempre aumentou o valor. Muito importante. Então, e a gente vai chamando novas propostas, novos comportamentos, isso ajuda. A gente tem... Não é um negócio de gestor só, é um negócio de 20, 30 anos para conseguir um resultado efetivamente bom para a cidade. São muitas perguntas também, os nossos internautas estão ansiosos também por participar do debate, e eu vou chamar a Marina para conversar um pouquinho com a gente também. Olha, Inês, aqui no Facebook, nos comentários do portal NE10, os internautas têm citado algumas das vias que eles circulam por aqui e observam problemas com as calçadas. Deixa eu só falar aqui para vocês, João Carlos Nascimento comenta que na Agamenon Magalhães é muito difícil de andar na calçada, ele comenta do corredor para os pedestres, que é muito estreito. Princesa Isabel é muito complicado também, disse o Jerônimo Xavier. João Carlos Nascimento chama atenção para o lixo que é depositado nas calçadas. Luísa Joana fala das calçadas rachadas em Dois Irmãos. João Carlos Nascimento fala que na Rua do Príncipe é muito difícil de circular também. Rua da Saudade, o Jerônimo Xavier comenta aqui também. A Kelly Souza fala também daquele problema das mães, sobre o carrinho dos bebês. Ela comenta que tem uma criança de 3 anos e que desde que a criança nasceu ela não usou o carrinho para passeio, pois em Boa Viagem é inviável o passeio pelas calçadas. Deixa eu ver mais aqui. Severino comenta que as ruas do Recife são cheias de buracos, quando elas existem. O Diogo Azevedo teve até uma discussãozinha aqui. O Diogo Azevedo ele comenta que a prefeitura deveria dar descontos nos impostos aos cidadãos que consertarem suas calçadas. E aí surgiu essa dúvida da responsabilidade do morador quanto à calçada da casa dele. A Maria Tereza, deixa eu ver aqui só, deixa eu achar. O Sandro Luiz, na verdade, ele comentou que ele já pensou nisso, mas que é obrigação do cidadão de manter a calçada adequada. E depois ele fala que, na verdade, a calçada não pertence ao dono da casa, porque é uma via pública
de tráfego dos pedestres, então deveria ser uma responsabilidade do governo, né? E surgiu meio que essa dúvida aqui entre os internautas de quem seria essa responsabilidade. E tem uma outra dúvida que é do Rafael Henrique. Ele fala assim: qual é a diretriz adotada pela Prefeitura do Recife para as calçadas? Sabemos que o Recife foi tomado pelos automóveis e por muito tempo planejamos nossa cidade para este tipo de modal. Isso significa que hoje temos calçadas estreitas que poderiam ser ampliadas em direção à via, isso é, retirando o espaço dos automóveis. Com certeza traria problemas ao tráfego, que já é caótico, mas a prioridade não deveria ser do pedestre? Qual o posicionamento da Prefeitura nesse caso? São esses dois os questionamentos aqui dos internautas. Bom, Marina, muito obrigada aí pela participação, por trazer a discussão quem vive a cidade de fato, né? E aí a gente queria deixar mais claro ainda para as pessoas que estão participando essa questão dessa responsabilidade sobre as calçadas. A responsabilidade, às vezes, como a Silvia mencionou, tem algumas vias estratégicas que a Prefeitura assume a responsabilidade, ela é responsável pela construção e manutenção das calçadas, né? O restante, a obrigação é do proprietário do lote. É a lei da maioria das cidades. Então, quem mantém a sua calçada em bom estado não faz mais do que a sua obrigação, certo? Não precisa ter desconto, muito pelo contrário. Se um dia a Prefeitura se responsabilizar pelas calçadas, não é numa lei assim que assinou, numa canetada, como a Silvia falou. Ela tem que se preparar para isso, tá? Porque para fiscalizar todas as ruas, né, eu não sei quantos quilômetros total a extensão do sistema viário de Recife, mas eu imagino que seja um número bastante grande, ela tem que ter fiscais suficientes para fazer a cobertura de toda a fiscalização. E ela tem que autuar os proprietários que mantêm as suas calçadas em mau estado. Mas antes disso, eu acho que a obrigação da Prefeitura é dar o exemplo. Então ela tem que arrumar todas as calçadas que são de responsabilidade dela. Eu vou dar o exemplo, tem uma cidade no interior de São Paulo, São José dos Campos. Uma cidade de médio porte, eu imagino que ela deva ter aí quase 1 milhão de habitantes. Então a Prefeitura fez um programa chamado Calçada Cidadã. A primeira coisa que ela fez foi reformar todas as calçadas de responsabilidade dela. A partir disso, ela criou um canal de diálogo com a população, ela preparou uma equipe de idosos, pessoas idosas, para ir de casa em casa, conversar com o proprietário do lote e sensibilizar para a necessidade de fazer a recuperação e manutenção da calçada. O idoso foi muito bem recebido, porque quem que não tem a mãe, o avô, a tia... Então eles tiveram uma boa aceitação e eles prepararam também equipes, né, capacitaram equipes de calceteiros, pessoas, né, que eles pegaram de alguns projetos sociais para trabalharem nessa recuperação de calçadas. E fora isso, eles também desenvolveram cartilhas, uma cartilha como deveria ser o padrão de calçada ideal. Então eles conseguiram um resultado que, assim, a calçada continuou sendo de responsabilidade do cidadão e fora isso eles também ampliaram a equipe de fiscalização. Porque eu sei como que é a Prefeitura, ela tem uma demanda muito grande de obrigações e às vezes ela não tem uma equipe com o tamanho que a cidade necessita. Então ela tem que correr atrás das demandas. Eu conheço a experiência de São José dos Campos. Tivemos aqui há pouco tempo um debate sobre isso e uma das pessoas que participou deste debate, inclusive na formação dos calceteiros, ele estava presente, foi muito interessante o debate. Eu vi o progresso e aconteceu lá na cidade. Quanto das nossas calçadas a Prefeitura tem, qual é a responsabilidade? Não, hoje a lei diz que a responsabilidade é do... Não, quanto a Prefeitura tem de calçada também, como aconteceu a extensão em São José dos Campos? Já fez. A gente tem malha viária, 2.500. Malha viária, você imagine a malha do sistema público de transporte. Sistema viário da cidade. Calçada, você imagine que Recife tem 10 mil ruas, cada rua, vamos supor, em média, 500 metros, ou seja, está dando aí 10 mil vezes 500, está dando 500 mil metros, não é isso? Mais ou menos, 10 mil metros vezes 1.000 metros, cada rua. Mas a gente tem, por exemplo, uma calçada como a da biblioteca, que é um espaço, que é um órgão público daquela forma. Então, assim,
Realmente é muito, muito complicado, hein? Pois é. Como fez lá Também, em São José dos Campos, como fez lá, nós estamos tratando das nossas calçadas também. Então, todas as calçadas dos nossos equipamentos públicos municipais, quase todas já foram feitas. Nós aproveitamos os lagos comerciais no centro da cidade e priorizamos isso, para dar o exemplo de que a prefeitura está tomando conta disso. Como também, que é importante isso, porque não é só a calçada estar numa boa forma, numa boa qualidade, é também estar desobstruindo. Então, se fez com a cidade, com a calçada do município, tem que se fazer. É uma pena, é lamentável a falta de controle urbano que imperou aqui no município durante anos. Cada um montou o que queria montar nas calçadas. Para desmontar isso, trabalho muito grande. A discussão está muito boa, mas a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer a presença do secretário de Mobilidade e Controle Urbano do município, João Braga, Roberta Soares, muito obrigada, Francisco Cunha, Meli, Silvia. A discussão continua nos veículos do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Muito obrigada a você, internauta, pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.